Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Ministério Luz do Saber em Cristo, site dedicado à educação cristã. Nesse episódio, iremos falar um pouco sobre o livro de Gênesis. Irmãos, continuando então nossa série de estudos voltados para os fundamentos da Bíblia, nesse podcast nós vamos aprender alguns tópicos do livro de Gênesis, os principais tópicos, ok? Quando você escuta alguém mencionando esse livro, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Olha, eu fiz esse experimento, esse teste, na Igreja Unidos pela Fé, filial Nova Galvão. Um grande abraço aí para os meus irmãos em Cristo. E a grande maioria das pessoas responderam Adão e Eva, e um pouco sobre a sua família. A gente, nesse experimento, nesse teste, viu que algumas pessoas também mencionaram Noé, sendo que o Jacó e a sua família praticamente não foram lembrados. De certa forma, isso é natural, porque normalmente quando você fala em Gênesis, a primeira coisa que vem na sua mente é Adão e Eva. A minha tarefa hoje é mudar um pouco essa percepção, mostrando que o livro de Gênesis tem mais conteúdo do que somente Adão e Eva, certo? Muito bem. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Noé. Noé era um homem bom e justo. Ele temia a Deus. Ele construiu a arca, que preservou a vida da sua família e de algumas espécies de animais no momento em que se seguiu o dilúvio. A primeira referência que temos de Noé na Bíblia está no capítulo 5, versículos 28 e 29. Abre aspas. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou de Noé. Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Em seguida, nós vamos ter a informação sobre os filhos de Noé. E vai ser no caso aqui no versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Bom, a sociedade da época de Noé era de muita maldade. As pessoas não temiam a Deus, a ponto de causar desgosto em nosso Criador. Não é muito diferente dos dias de hoje, infelizmente, né? Então Noé, ele foi escolhido para salvar a sua família e os animais, construindo uma arca. Abre aspas. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betomarás por dentro e por fora com betume. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive de toda a carne, pois de cada espécie farás entrar na arca para conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para conservar em vida, e leva contigo toda a comida que se come e ajunta para ti, e será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou e fez. Vamos lá, aqui essa passagem linda está em Gênesis 6, 14 e 22. Que coisa bacana, né, irmãos? A gente vê que Deus, ele é muito sábio. Ele escolheu um homem que sabia que iria atender a sua ordem, iria ser obediente, porque Noé não era qualquer um, certo? Nos versículos seguintes, a gente vai ver justamente isso, que Noé, ele era um homem fiel a Deus. Ele não se importou com os comentários alheios, com certeza ele foi motivo de chacota. Agora me diz você, se as pessoas já não criticaram você por escolher sua fé cristã, por seguir o caminho de Deus, certo? Mas em vez disso, em vez de se sentir aí abatido ou envergonhado, Noé seguiu em frente e ele cumpriu o que Deus lhe ordenou. A história de Noé, que é uma história linda, e a sua missão vão estar lá no capítulo 6 de Gênesis,
e também no versículo e também no capítulo 10, do 6 ao 10, onde Deus, lá pelo capítulo 9 e também versículo 9, vai fazer uma aliança com Noé e a sua família. Bom, para a gente concluir aí essa rápida passagem aí, esse rápido estudo sobre Gênesis, o livro de Gênesis, e também falando sobre Noé, é que Noé nos deixa uma grande lição sobre fidelidade a Deus. Olha que bacana, por ser fiel a Deus, ele foi escolhido para uma missão nobre e ao mesmo tempo complexa, porque com certeza não foi fácil construir a Arca de Noé. Imagina a descrença, até possivelmente dos seus familiares, certo? Mas ele foi fiel a Deus e ele conseguiu salvar a toda a sua família e aqueles animais que Deus mandou que o Noé cuidasse. Ele cumpriu com a missão que lhe foi dada, e isso é uma coisa muito bacana. E você assumiria uma responsabilidade assim? Deus mandar fazer algo que para os seus olhos é impossível, mas mesmo assim você dizer amém, você dizer que crê, e não apenas dizer, você sentir e simplesmente executar aquilo que Deus te mandou? Olha, é uma coisa para se refletir, viu? Bom, no próximo episódio do nosso podcast, nós vamos ver a linda história de Jacó. Certo, irmãos? Hoje você aprendeu um pouquinho sobre o livro de Gênesis, mais especificamente sobre a lição de Noé, bom exemplo de Noé. Eu agradeço mais uma vez aí a sua audiência, um grande abraço e fiquem com Deus.